E aí, seu Lucas, tudo bom? Tudo bom? Cara, eu queria agradecer por você ter aceitado esse convite de vir para o canal Máquina Mistério, cara. Imagina. É um prazer estar na Máquina Mistério. Ou Máquina de Mistério, né? Depende É, do episódio. cara, eu costumo dizer que você foi a minha inspiração para abrir o canal e começar a desenhar e praticar no ramo da animação. Legal, que legal. Principalmente Tô quando eu feliz descobri em que saber. principalmente quando eu descobri que você era o criador da Animalu. Uhum, Agora, eu queria começar assim perguntando uma coisa que eu vi várias entrevistas suas no YouTube. uhum, Sempre assisti uma atrás da outra, mas eu queria saber um pouco mais como é que você começou na dublagem. uhum. Bom, como eu comecei fazendo dublagem na internet, né? Na verdade, chamam de fandub, né? Quando você pega Aham, o vídeo como um amador ali e tira todo. Na época não tinha isso de inteligência artificial, então eu tirava na marra, né? E aí eu aham. tirava todo o som e recriava o som todo de novo, e aí eu fazia as vozes dos personagens. Teve um vídeo que eu fiz um fandub daquela música do Aladdin, Correr para Viver. Eu acho que eu fiz Sim, umas sim. 30 vozes ali. E aí eu publicava isso, na época nem existia YouTube. Naquela época, em 1900 e não vem ao caso, nem tinha YouTube, então eu publicava num fórum chamado Dublanet, que foi onde eu conheci o Lucas Gama também, meu marido. Aliás, E minha não, esposa é muito fã do Lucas é, Gama, porque ele dubla um personagem do Boruto. Eu vou ser sincero, eu não conheço os personagens de Boruto. Mitsuki, é o Mitsuki. Isso. Mas de mangás, a bonecos, a episódios, ela conhece tudo. E quando Legal. descobriu que o Lucas Gama era casado com você, ela pirou. Deve ser E a incrível gente saber faz que você Given também, né, o Lucas é faz o tem vários bonequinhos aqui, ó, esse aqui ele dubla também no como é que fala? Demon Slayer. isso. É É, outro que eu vou tem ser vários sincero, as aqui. vozes de vocês todos os dias ecoam aqui dentro de casa. Aqui, ó, o do Given. A gente faz Given, isso aqui foi a Rebeca Zadra que deu pra gente de Cara, presente, enfim. Mas aí eu comecei a lançar os vídeos no fórum e tinha aham, alguns dubladores lá. Entre esses dubladores tinha o Guilherme Briggs, tinha o grande. Manolo Rey também, e eles começaram a falar assim: "Cara, você tem talento". Eles me adicionaram no MSN na época. Aí mostraram, eu fazia vários do Monjardim também, imitando o Monjardim, fazendo Pernalonga, fazendo Salsicha, e o Scooby-Doo também. E aí eles mostraram, o Guilherme mostrou pro Mário Monjardim, e ele ficou louco, né? Ele falou assim: "Ah, esse rapaz tem que vir para cá. Esse menino é espertinho, ele tem que vir para cá", compreendeu? Aí um dia o Monja gravou um vídeo falando: "Ô, Fernandinho, quando é que você vem para cá? Que a gente está precisando aqui de talentos aqui, como você". E aí foi quando eu mostrei para minha mãe. Enfim, aí resumindo, eu fui para o Rio com 20 anos Uhum. para fazer dublagem e animação, né, eu mandei o meu portfólio de animação para vários estúdios, na época não tinha muitos também, e aí eu fui aceito na 2D Lab, né, que foi onde a gente fez o Meu Amigãozão. E, enfim, aí eu comecei a trabalhar como animador, e a animação era um trabalho que me permitia, como a gente trabalhava por produção, eu conseguia fazer um banco de horas ali com vários desenhos, várias animações, e eu conseguia tempo para ir dublar. Não era uma coisa que me prendia assim 24 horas, né? Então eu conseguia conciliar a dublagem e a animação. E aí eu consegui ir crescendo nas duas coisas em paralelo. E aí eu fui virando, eu comecei como estagiário de animação e fui virando animador sênior, depois tipo animador pleno, depois sênior, depois supervisor, depois diretor de animação. E na dublagem foi parecido, comecei fazendo as pontinhas, os vozerios, né? E Aham. aí fui
crescendo na dublagem também, né, fazendo personagens mais importantes. E quem me deu a maioria dos personagens mais importantes foi o próprio Mário Monjardim, que ele era muito generoso e ele ensinava muito, né. E aí eu aprendi muito com ele, ele foi o meu mestre na dublagem. O Guilherme foi o É, padrinho, né, o padrinho mágico, e o Mário Monjardim foi o mestre mesmo que me ensinou o que eu sei. você também é dono do Combo, né? Do Combo Studios. Eu criei Ah, o Combo Studio, junto com o aham, Anderson Marransky, só que a gente vendeu a nossa parte, né, tínhamos sócios no estúdio, aí a uhum. gente vendeu a nossa parte, hoje o Combo segue com outra direção, mas a gente criou o Combo já tem muitos anos, né, tem mais de 7 anos, por aí, uns 8, não sei. E aí a gente criou nesse ato de quando a gente estava na 2D Lab, aí estavam terminando sempre assim, os animadores, nós animadores trabalhamos geralmente por projeto, né. Aham. Você não tem um trabalho aí, geralmente os projetos, você fica 1, 2 anos naquele estúdio produzindo, depois você termina aquele projeto, às vezes não tem outra coisa para emendar. E numa dessas, a gente estava sem perspectiva de trabalho e começou a fazer coisas nossas. E aí começou a fazer freelas, né, trabalhos para outras pessoas, e aí o Combo foi surgindo. A gente fez o Combo quando a gente, eu não sei se você lembra disso, dessa era, dessa temporada, que a gente fez umas ilustrações de fã para o Game of Thrones, em estilo Disney, né. E aí viralizou aquilo na internet a ponto Algumas. de viralizar internacionalmente, e aí as pessoas começaram a procurar, a Disney chegou a procurar a gente para fazer uns freelas para eles, para o parque da Disney, por conta dessas imagens que viralizaram. Aí a gente começou a ter uma demanda muito grande de trabalho, e a gente criou o Combo Studio. E quando a gente criou o Combo, a gente fazia muita publicidade, aí a gente começou a pensar no que a gente gostaria de fazer como animador. E uma coisa que nunca deixaram a gente fazer, era o que a gente fazia na Animalu, fazer uma animação mais fluida, mais humanizada, uma animação, sabe, a gente queria se desafiar. E foi assim que surgiu. Você vê que a Animalu, não sei se você conhece o Anderson Marransky, a Animalu é tipo uma junção da minha personalidade com a do Anderson e a Nathalie Pazetti, que é a voz dela. Então você junta essas 3 pessoas e você cria a Animalu, né. É O que bem eu isso. acho interessante da Animalu, eu vi um vídeo dela que ela vai entrevistar a Salsicha Scooby, só Uhum. que ela se comporta realmente como você espera, porque ela, tipo, ela é bem extrovertida, bem elástica. É. E é Ela aquilo, é uma pessoa real, né, ela parece uma pessoa real, apesar de ser um desenho. cara, eu achei sensacional a Animalu, coisa que também a minha esposa, tipo, é muito fã da Animalu. Uhum. Chegou, Legal. houve um pequeno, que nem fosse uma pequena Comic Con aqui na cidade, bem pequena, e ela fez o cosplay da Uhum. Animalu pra lá. E todo mundo Legal. ficou aquela coisa, porque, cara, é fantástico. Depois bota foto aí durante o vídeo pra gente ver Vou dar uma dela. procurada e coloco. Agora, falando assim de fan-arts, eu encontrei uma fan-art do Salsicha que tem a sua assinatura. Nossa, eu Você já fiz várias. fez? Eu só encontrei uma, porque eu não tô com ela aqui, eu acho que tem algum Aham. pendrive. É uma do Salsicha e a Daphne, não é? Também. E tem uma Eu que já ele segura fiz. um copo de milkshake. Eu sei qual é, uma sim, Nossa, faz muito tempo isso. Foi no início, foi antes de eu ir para o Rio de Janeiro, isso. Deve ter sido em 2008, 2007, tem muito tempo. Eu Mas eu encontrei. fazia muito desenho. Eu tenho um banco no meu computador com todas as animações que eu já fiz do Scooby e do Salsicha. Na verdade, da turma toda. Eu tenho ciclos de caminhada deles, eu tenho que eu refiz tudo, assim, na época eu tinha uns, sei lá, 16 anos, e eu estava aprendendo, então, assim, eu acho que Scooby-Doo para mim tem uma importância como animador, porque quando eu via as animações da Disney, eu sentia que eu nunca ia conseguir fazer aquilo. Eu Aham. olhava, era tão perfeito, os personagens se mexiam assim, aí eu olhava e falava: "Cara, isso é impossível de ser feito".
porque eu não tinha ideia que existiam escolas de animação, que você podia aprender, né, não tinha ideia da teoria da coisa, eu só ia na raça, né. E Aham. quando eu via Scooby-Doo, eu via as animações, às vezes, sendo recicladas, eles aproveitando o ciclo de caminhada, muitas vezes tinham animações que repetiam várias vezes, eu achava isso estiloso, eu tinha vontade de ver de novo, sabe. E eu achava que dava cara ao desenho, Dá um certo tipo, charme, né? um charme, né, tem uma cena que sempre aparece o Salsicha bem aqui, assim, que ele fala desse jeito, assim, sabe, o antigo, né. E eu ficava assim: "Nossa, eu acho que eu consigo fazer isso". E aí eu comecei a reproduzir aqueles vídeos. Esses dias eu estava mexendo no HD antigo e eu achei tudo no Flash. No E Flash. aí eu tenho muita coisa. Eu tenho todos os ciclos de corrida, de caminhada que eu reproduzi, tenho monstros, cenários, muita coisa, cara, muita é que eu nunca publiquei, né. Um dia eu acho que eu ainda vou fazer uma tour para mostrar para as pessoas, assim, o que eu tenho, né. Eu fazia como uma coleção, sabe quando você coleciona figurinha? Eu acho que eu colecionava animações, eu mesmo desenhava tudo. Esses dias eu fiz um especial sobre Scooby-Doo no Dublabado, Eu e a vi. vinheta eu coloquei a turma caminhando, aquela turma caminhando, eu tinha feito e estava no meus arquivos, assim, aí eu consegui converter, abrir o Flash depois de milhares de anos e converter para o Toon Boom, que é o programa que eu uso para fazer as animações hoje em dia, e consegui. Aí eu renderizei e fiz uma vinheta para o vídeo, com todo carinho, né, também aí eu fiz do zero aqueles morcegos da abertura, eu Aham. fiz eles do zero mesmo, assim, eu falei eu tinha, né, eles desenhados, só que eles estavam muito feios. Muito mal animados, aí eu falei: "Não, deixa eu fazer de novo", aí eu fiz rapidinho, assim, em 1 hora, eu fiz os morcegos de novo. Enfim. Eu só queria que você me tirasse uma dúvida. Houve um tempo, quando o filme Scooby estava para ser lançado, houve boatos que você. Eu sou do interior de Pernambuco. Uhum. Disseram que você ia vir. Acredito que o filme já tinha sido lançado há alguns meses. Disseram que você ia estar numa convenção aqui. Aham. E na época, eu fiquei meio. Cara, eu tenho que. Eu tinha ido no hospital fingindo, cara, inúmeras dores, conseguir um atestado para poder ir. Porque Aham. na época eu também estava esperando chegar, porque eu queria que você tivesse autografado Ah, sim, que o DVD legal. de Scooby e ia levar o Salsicha. Ah, sim, eu tenho ele também, quer ver? Tá Ah, aqui ele, ó, cadê? Olha ele aqui, ó. Tenho ele aqui. Eu tenho eu tenho a motinha dele aqui, ó. Tenho a máquina de mistério com todos eles aqui, eu não sei se dá pra ver. Deixa eu ver, deixa eu pegar aqui pra te mostrar. Aqui, ó, tá cheio de poeira. Ai. Mas eu tenho a máquina de mistério aqui. essa máquina de mistério é relíquia. Eu tenho então eles aqui dentro, na posição correta. O Fred aqui, a Daphne, tem o Scooby é bem legal. Na verdade eu tenho muita coisa do Scooby-Doo, Tinha muita levado coisa. outros também só. Porque assim, a minha ideia era ter o autógrafo seu no Salsicha Uhum. clássico e na versão de Mistério S.A., né? Que é aquela Aham. versão, a do Mário Monjardim. Só que Aham, aham. infelizmente não deu. Sim, sim. Mas nessa época que eu disse, não, eu tenho que ir, porque fazia pouco tempo que tinha Uhum. chegado, isso que eu tinha deixado. Eu disse, Sim. vai ser mágico, porque eu tenho um amigo que teve o prazer de conhecer o Wendel Bezerra, que dublou Uhum. Goku e fez isso num action Sim. film de Goku. Ele disse, faz que dá certo. Só que eu fiquei nessa. Não Sim. confirmar nada aqui, se você vinha, não vinha. Uhum. Na verdade, quando o filme foi lançado, foi bem complicado, porque foi na época da pandemia. Isso. Então a gente nem sabia, na verdade, a gente gravou de casa e foi muito inovador, porque não se gravava de casa, né.
Você tem, hoje em dia, você vê, eu tenho um estúdio mesmo aqui, de verdade, né, de gravação. Mas eu morava no Rio de Janeiro, hoje em dia eu moro em São Paulo, e a sorte é que eu tinha, no apartamento, tinha um closet. E o closet ele tem a configuração muito parecida com um estúdio, né? Porque não tem, você fecha a porta, é pequeno, não tem o eco de uma sala, tinha muita roupa dentro. O closet também tinha um espaço que eu conseguia botar o notebook, botar o microfone. Então, assim, eu criei um estúdio. O Guilherme Briggs também fez um Uhum. estúdio improvisado e a gente conseguiu gravar, né? Mas esse filme, pelo que eu sei, eles iam fazer toda uma campanha com os dubladores clássicos, a Nair, a Juraciara, eles iam entrevistar, eles iam fazer umas matérias com os dubladores clássicos e a gente ia gravar o filme original, né, o filme novo. Aham. Só que como estava assim começando a pandemia e todos os dubladores eram grupo de risco, os dubladores clássicos, eles decidiram não seguir em frente com essa estratégia, com essa ideia. Mas eu consegui ainda mostrar uns trechos do filme para o Mário Monjardim. Ele já estava doentinho, assim, tipo, ele tinha sofrido já um derrame, então ele estava bem mal, né? Mas ele conseguiu assistir, ele se emocionou, foi muito mágico. A Flávia Fontinelli, que foi a diretora Uhum. do filme, ela foi comigo lá e a gente conseguiu levar uns trechos e ele se emocionou muito vendo. E eu tenho isso gravado, sabe? É É. bem emocionante. Mas o Mário Manjardim, ele, tipo assim, eu tento sempre eternizar ele através do que eu faço, porque ele foi um gênio e a obra dele tá aí, né, para todo mundo, mas eu quero que ela se perpetue, assim, eu quero que as novas gerações continuem a ter acesso ao que a gente teve, porque aquilo me transformou tanto, me tocou tanto que eu sinto que eu tenho que fazer isso, sabe, para que outras Aham. pessoas também sintam um pouco disso. Eu tento, né. Isso. Cara, você falando do Mário Mão Jardim, Uhum. numa das entrevistas que você falou, tem uma frase assim que eu guardei muito. Que ele sempre dizia, meu filho, vai lá e faz a minha voz. Sempre que eu Sim. escuto assim, eu sempre imagino o monge Aham. chegando, fala a minha voz, cara. Dá Aham. para ver que eles queriam, né, tanto o Drummond como o Mário Monjardim, que você e o Guilherme Uhum. Briggs fossem os sucessores dele, né? Sim, sim. O Mário, ele me falou, assim, uma vez que a única pessoa ele falou por telefone, ele falou assim: "Ô Fernandinho, a única pessoa que pode usar os meus bordões, que pode usar, assim, todos os personagens meus é você, compreendeu? Você é o meu pupilo, você pode usar. Se outras pessoas usarem, eu vou atacar um processo". E, enfim, para mim esse foi o momento mais importante da minha carreira como dublador, né, porque eu comecei me inspirando nele. E aí o cara chegar pra mim e falar isso, sabe, sendo que tem tanta gente por aí que tenta imitar ele, que tenta ele sentir que tinha que passar a bola pra mim, eu acho que foi um momento muito importante mesmo, assim, que pra mim nada vai superar. Eu acredito que nada na dublagem, pode vir aí o personagem que for, mas acho que nada vai superar isso. Isso é verdade. Tem uma coisa que o Guilherme, ele já fez alguns vídeos no canal dele, mas eu queria que Uhum, você contasse, porque como você é mais próximo do Monja, uhum, eu acho que tem mais a ver, que é uhum, acho que é os casos ou causos que o uhum. Guilherme sempre, que é aquelas situações assim, cômicas que Sim. aconteciam nos estúdios de dublagem. Uhum. Tem alguma com Mário Monjardim que você já passou? Nossa, tem muita coisa, muita coisa. O Guilherme, na verdade, ele conviveu mais, eu acho, com o Mário, porque ele começou antes de mim, obviamente, então ele, sei lá, visitava a Herbert, o Mário Mojadinho era diretor na Herbert, né. Mas tem vários causos dele, assim, coisas engraçadas. Teve uma vez que
ele estava na recepção do estúdio Delarte, né? Que é aquele estúdio que fazia as coisas para Disney e Warner, né? E aí o Mário estava irritado conversando no telefone, no celular, com a esposa dele, a Branca. E aí ele estava, ô Branca, não, é isso mesmo, eu não vou repetir isso, não. É para fazer. Aí do nada, assim, tinha um monte de gente, né, na recepção. E ele estava muito empolgado no telefone, ele começou a se ir para o canto, assim, falando, não quero saber, não quero saber. Aí o Guilherme fez assim, aí começou a chamar todo mundo, ele estava de costas, não percebeu. E aí a gente foi juntando, assim, fazendo quase como uma redoma de pessoas ali em torno dele, né? Aí quando ele olhou, assim, ele... Eu vou desligar, quer saber? Eu vou desligar. É que formou aqui uma reunião, aqui tá uma multidão bíblica, compreendeu? Vou desligar. Aí, enfim. E o Monjardim, ele era muito engraçado, sabe? Ele era engraçado sem fazer esforço. Até ele, nos últimos dias de vida dele, ele conseguia ser engraçado, sabe? Ele conseguia fazer piada, fazer a gente rir. Teve outro momento também que ele estava fazendo um vozerio, ele era muito de improvisar as coisas, né? Ele estava fazendo um vozerio na Herbert, e era um personagem, tipo, que tinha morrido, era um enterro, era uma cena de enterro. E aí ele começou lá a gravar, e na gravação ele começa a dizer assim, ai, meu Deus, eu não sei, eu quero ir com ele também, uma pessoa que morreu na flor da idade, compreendeu? Aí o diretor, ô Monja, desculpa, mas o senhor que morreu tem uns 80 e poucos anos, ele é um velhinho, então não pode falar que morreu na flor da idade. Aí o Monja, tá bom. Aí começa, grava de novo, aí o Monjardim, eu não sei como é que vai ser agora, que ele sustentava todo mundo aqui em casa, ele que pagava as contas. Aí o diretor, ô Monja, não pode falar isso. O cidadão, ele era pobre, ele não tinha dinheiro, ele não tinha família, ele era sozinho. Aí, na terceira vez, ele, eu não vou falar nada, eu nem conheço, nem sei por que eu tô aqui nesse enterro. Tem muitas histórias assim, nesse estilo, sabe? Que ele era muito criativo, sabe? E, enfim, o cara era demais. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi a criação da Animalu, assim, um pouco mais detalhado. Eu sempre vi nos seus vídeos que você conta como o processo da Animalu. Só que eu queria, assim, saber um pouco mais, porque eu tenho muita curiosidade de saber como é que funciona isso. Tipo, essa indústria e tal. E se a Animalu ainda é 100% de direito seu ou da Cartoon? Porque ela passa na Cartoon, né? Sim. A criação da Animalu foi uma parceria com o Anderson Marransky, né? A gente, na época, ouvia muito um programa de rádio que se chamava Missão Impossível, que eles davam conselhos amorosos. Não tinha isso de ler conselhos amorosos na internet. E a gente pensava assim, a gente ouvia e tinha uma opinião formada sobre aqueles conselhos, né? Eu e Anderson, a gente falava, eu não falaria isso, eu falaria assado. E o Anderson, também, não sei o que lá. E aí a gente começou a pensar num projeto, assim, que podia levar isso para a internet, né, com animação. E um dia, a gente foi no evento e tava a Kéfera. E a Kéfera estava começando, assim. Eu não conhecia aquela pessoa. Eu sei que quando a gente viu, tinha uma multidão em volta dela. Aí eu e o Anderson, a gente olhou, olha, eu falei, Anderson, você sabe quem é? Ele, nunca vi mais gorda, não faço ideia de quem seja. E aí a gente ficou com aquilo, assim, falou, como é que tanta gente tá ali em volta? O que é que a gente perdeu? Que mundo é esse que a gente não percebe o que aconteceu? Aí a gente foi pesquisar quem era e viu que era a Kéfera, que era uma youtuber e tal. E aí veio a ideia de juntar as duas coisas, sabe? De tipo, vamos criar uma personagem
que faça isso, que leve esses conselhos, que seja uma personagem. E o diferencial dela vai ser justamente ela ser uma personagem de desenho animado. A ideia de ser uma mulher é porque, tipo, sempre na animação o mundo era dominado pelos homens, aí nós, como dois gays, né? A gente queria fazer uma coisa que a gente pudesse botar umas viadagens, botar ela fazendo uns cabelos, assim, fazer uns ombrinhos, umas coisas assim. Personagem masculino não ia ter muita graça. E a gente queria que ela chamasse muita atenção. Eu tinha uma ideia, porque na época o YouTube ele tinha uma página que dava os vídeos em alta, que Aham. eram os vídeos que naquela semana as pessoas estavam vendo mais. Não tinha o algoritmo que recomendava um vídeo com base no que você assistiu. Eles recomendavam o que eles achavam que ia bombar. E aí eu pensava assim, cara, se um dia a personagem aparecer nos em alta, eu quero que ela chame atenção. Eu quero que a pessoa vá subindo assim, eu quero que a pessoa veja uma coisa muito colorida e queira clicar. E aí surgiu a ideia de deixar ela rosa, né, de fazer uma personagem rosa e cores complementares, né? Os olhos dela são a cor oposta, assim, é um verde piscina, né? Assim, azul piscina, que é a cor oposta do rosa. Então, assim, a gente criou, né, esse conceito visual para que ela chamasse muita atenção, para que você fosse passando e visse aquilo. E aí a gente começou a estudar os YouTubers, ver o que é que a gente podia fazer de sátira daquilo, porque a Animalu ela sempre foi muito autobiográfica, né? Como ela estava entrando na internet, você imagina, ela ia estudar, né? Tudo aconteceu de acordo com o que a gente estava sentindo. Ela ia estudar o que estava ali, o que é que eu posso trazer de novo. O primeiro episódio, o piloto, é sobre isso, que ela fala assim, no final ela tem a conclusão de que ela ser uma animação é o que ela traz de novo. E aí teve o Felipe Castanhari também, o Guilherme Briggs me apresentou o Felipe Castanhari, que ele é animador também, e quando ele Aham. viu o projeto, assim, os primórdios do projeto, ele se empolgou muito. Aí eu fiz um trailer com ela sequestrando o Felipe Castanhari para fazer ele falar do Surreal Mundo de Animalu, e esse trailer ele publicou e já bombou. Então, quando esse trailer bombou, do nada ela já tinha mais de 15 mil inscritos. E aí eu fiquei assim, caraca, e agora? É muita pressão. E a Animalu, ela sentiu tudo que a gente estava sentindo. Ela, quando foi no primeiro episódio, ela ficou, caraca, agora é muita pressão, eu tenho que fazer uma coisa boa. Então ela era muita amálgama entre a minha personalidade, a do Anderson e o que estava acontecendo no momento. Com o tempo, a Animalu foi virando, assim, com os nossos sócios, porque a gente pensava muito, né, como uma dupla. E aí, quando você começa a colocar outras pessoas na equação, as coisas vão mudando. Aham. Então, com o tempo, a ideia foi ficar mais comercial, porque fazer animação é muito caro. Então, a É. gente fazia por conta própria, tudo isso a gente fez do próprio bolso, não tinha nenhuma marca investindo, não tinha cartoon, não tinha nada. A gente só sentava ali e ficava até horas e horas da madrugada investindo para que fosse a melhor animação na internet até então, né? E foi a Uhum. primeira youtuber, né, animada daquele tipo. E aí, quando entraram os outros sócios, as coisas foram mudando, a gente vendeu ela para o Cartoon Network, e o projeto começou a andar sozinho. Quando eu falo andar sozinho, significa que ele foi se distanciando mais do que eu e Anderson a gente pensava que era o conceito para personagem, sabe? Então eu Aham. acho que ele foi se modificando a ponto que a gente não achava que era a nossa cara mais. E aí foi aí que a gente vendeu, né, porque eu não queria participar de uma coisa que eu já não me identificava, né. E assim a gente vendeu a parte do nosso estúdio também, porque, a minha parte do estúdio, o Anderson vendeu a parte dele, porque a gente viu que o estúdio estava indo para um rumo de crescimento muito grande, né, o estúdio cresceu muito, a gente quando saiu de lá a gente já chegou a ter mais de 80 pessoas trabalhando com a gente no estúdio. Então, assim, era uma loucura, era muita responsabilidade. E a gente é artista, sabe, eu queria criar,
Eu não parava mais para criar e fazer as minhas coisas e dublar, eu estava muito sobrecarregado. Eu fazia direção de voz original, direção de storyboard, direção de arte, animação, que eu animava também, fazia rig, que é a estrutura do corpo dos personagens para poder ser animado, eu fazia prospecção de trabalho, enfim, era muita coisa. E no final das contas, a animação, todo esse trabalho, aqui no Brasil, a gente não ganhava dinheiro mesmo, Aham. né, então a gente tipo, eu ganhava a mesma coisa que os meus animadores ganhavam. Eu não ganhava mais porque eu era chefe, pelo contrário, às vezes eu ficava sem salário para poder pagar o salário dos animadores, então era uma coisa muito laboriosa e apesar da gente ter se divertido, da gente ter conseguido, muita coisa, né, a gente conseguiu, fazer uma série para Netflix, a primeira série de animação brasileira para Netflix foi a gente que fez, Super Drags, a gente fez Animalu para o Cartoon Network, a gente criou muita coisa legal, trabalhou para outros estúdios muito grandes, né, mas no fim das contas era uma coisa que dava muito trabalho e pouca recompensa. E aí eu penso hoje em dia que é muito melhor trabalhar para os outros, né, eu trabalho fazendo minhas dublagens. Hoje em dia também eu estou investindo muito no canal, né, eu fiz o último vídeo que foi o agora a gente está criando um novo, que é Quando Não Lembrar de Você, né, baseado no Hora de Aventura, mas o último vídeo foi o Tudo Permanece, que eu fiz uma animação inteira do Marshall Lee, do Hora de Aventura, né, do Fiona e Cake, com a Marceline, né, a vampira do Hora de Aventura, e eu gravei com a cantora que faz a voz da Marceline aqui no Brasil, e eu faço o Marshall Lee aqui no Brasil, e a gente fez um cover dessa música e as pessoas amaram, então eu estou me dedicando a fazer, eu voltei a fazer animação, mas agora para as minhas coisas, sem muita pretensão, né, Uhum. sem a faca no pescoço de ter que entregar aquilo naquela semana, senão vai dar ruim, ou ter que fazer exatamente aquilo que tem que ser feito, porque senão não bomba. Então, eu faço o que o meu coração manda hoje em dia como artista, e eu acho que isso me alimenta, sabe. E também as pessoas sentem quando você faz um trabalho com carinho, com amor, e você faz É. aquilo que seu coração está mandando, as pessoas que vão assistir, elas sentem aquilo. Eu acho que era isso que era o cerne ali da Animalu no início, e que eu acho que a gente foi se afastando, né. Então eu quero continuar com essa ideia, né, com essa metodologia mesmo de trabalho, né, que é você usar o seu coração para tocar o coração das outras pessoas. Agora, assim, falando já no seu canal no YouTube, eu queria saber quando é que vai voltar um quadro. Eu acho que eu já assisti esse quadro, acho que umas 300 vezes, principalmente na hora de lavar a louça. Coloco no celular e tocando. Que é vocês respondendo as perguntas Ah, do sim, sim. Então, pessoal. a gente na verdade, o que acontece? A gente agora está numa fase de mudança, Aham, literalmente, porque a gente está mudando para outra casa. É uma casa maior, e aí a aham. gente vai criar um estúdio mesmo para fazer o dublabado, onde a gente vai poder convidar as pessoas, e vai ter espaço para a pessoa sentar, vai ter ar-condicionado para a pessoa não ficar derretendo. E aí, você vê, eu quero chamar, por exemplo, a gente fez um que a gente adorou fazer, que foi com a Pampam, Aham. Pamela Rodrigues, faz a voz da Rebeca, na Malu, faz a princesa Jujuba também, né, faz a Agnes no Meu Malvado Favorito. Aí a gente quer chamar Carol Valença, a gente já combinou com ela, Silvia Salustio também, Carol faz o Luffy no One Piece. One Piece. A gente vai chamar a Silvia Salustio também, que é nossa amiga, faz a voz da Daphne nos filmes do Scooby-Doo live action, né, faz a Isso. Buffy. Enfim, a gente quer chamar os nossos amigos para fazer uma coisa muito maneira, e pra gente o problema é porque, assim, aqui a gente mora num lugar menor,
Então, toda vez que a gente vai gravar, a gente tem que criar uma pirotecnia, assim, você tem que colocar a luz, tem que colocar a câmera, lá. E a gente quer fazer o negócio bem feito. Você vê que pelos nossos vídeos a gente não faz de qualquer jeito. Isso Então, é. agora a gente quer fazer um estúdio propício mesmo para criar conteúdo. A gente já está com alguns roteiros prontos, então agora esse ano está acabando basicamente, mas o ano que vem a gente vai investir muito no canal, você vai ter muito vídeo, vai ter animação, vai ter responde, vai ter aqueles vídeos especiais também que a gente fala sobre as produções, desde quando elas foram criadas até onde elas estão sendo lançadas. Vou fazer um sobre Sandman, vou fazer um sobre Cavaleiro da Lua, vou fazer um sobre Família Dinossauros também, entrevistando os dubladores. Tem muita coisa. O Lucas quer fazer um sobre a Sakura, da Sakura Card bom. Captors. Então, assim, ele é fã, né? Então tem muita coisa legal para acontecer. A gente só precisa mesmo desse tempinho para poder arrumar tudo, né? A casa literalmente para poder receber todo mundo. E receber também essas ideias. Até o vídeo que vocês fizeram sobre a Branca de Neve, eu vi também. Aí sempre eu fiquei me perguntando, principalmente vocês respondendo o pessoal, porque tem pergunta ali que às vezes é muito engraçado, algumas perguntas que mandam para vocês. Sim, Eu fiquei, cara, não vai ter mais. a Mas gente agora vai fazer. Eu até recebi no meu Instagram, eu fiz, né, aquela caixinha de perguntas, recebi um monte, a gente selecionou, mas a gente ainda não teve tempo de fazer, mas a gente vai fazer. E a gente tem feito canal em paralelo ao que a gente faz de trabalho de dublagem, né? Mas assim, o que a gente quer fazer é tirar um dia inteiro para gravar muita coisa e editar essas coisas, e aí a gente consegue fazer uma continuação, assim, uma continuidade, né, de trabalhos e lançando, né? Antes a gente estava fazendo aí editava e lançava, e aí fica demorando a lançar vídeo e tal. A gente quer fazer uma escala de produção, né, para que a gente consiga gravar vários, editar vários, e vocês sempre terem vídeos para poder assistir, né? A ideia seria essa. É muito bom. Agora, assim, voltando já para o universo do Scooby, eu queria saber como é ser a voz de Salsicha, cara. Uma das Porque vozes, né, que eu divido com o Macade. era isso que eu ia perguntar. Hoje em dia, você divide o Salsicha com o Marquês de Visita, certo? Eu vi Sim. um comercial, inclusive eu postei lá no Instagram, que é sobre a campanha de vacinação. E Da tem sua voz Pfizer. lá, né? Como Pois é. funciona esse compartilhamento, além de como essa é a voz de Salsicha, como também funciona essa forma de você compartilhar o mesmo personagem. Sim. É aquilo, eu acho que hoje eu já fiz muito Salsicha, né. O Macade, ele faz muito naquelas animações que tipo os filmes e as animações, as séries, né. Os filmes animados e as séries. Que tem aquela continuidade, porque esses filmes eles vão para Cinevídeo, que é o estúdio que é gravado, e o Macade já tem o nome dele fixo naquele estúdio para fazer essas produções, né. No meu caso, sempre que surgem essas produções e o cliente quer uma coisa mais parecida com a do Monjardim, aí eles me procuram. Foi o que aconteceu no Scooby o filme, foi o que aconteceu geralmente é quando as pessoas querem homenagear o Monja, né. Aconteceu no Scooby o filme, aconteceu no Mortal Kombat, aconteceu mais recentemente no Garotos Detetives Mortos, que eu fiz uma pontinha que o Salsicha aparece na televisão, e faz sentido se você parar para pensar, porque era o Scooby-Doo do Scooby-Doo Cadê Você? Aquele do Fantasma Espacial, o episódio, eu sei até as falas decoradas, e aí não faz sentido colocar o Macade uma vez que era o Monja que fazia, né. E então, assim, o critério fica muito dentro do que os estúdios, os diretores e o cliente eles querem, né. A Pfizer queria mexer com a nostalgia das pessoas. O Scooby, o filme, também era isso, mexer, e o Multiversus, o jogo, também era isso. Então acho que quando se fala de salsicha nostálgico, salsicha que lembre o do Monjardim, eles me chamam. Quando já é o salsicha
de Velma, o Salsicha mais recente, né, da série Uhum. Velma, aí eles chamam McCade. Eu acredito que seja assim, porque eu também não tenho muita certeza, mas o que eu tenho certeza é que toda vez que me chamam para fazer o Salsicha, para mim eu ganho meu dia, porque é um personagem que eu amo fazer, e é bizarro, porque eu gravo ele e meio que eu desligo o dublador, sabe, vem uma coisa assim, vem um Monjardim ali, né, eu não penso muito para fazer o Salsicha, sabe, ele surge, e às vezes eu me impressiono, assim, eu falo: "Caraca, eu falei isso". É por aí. É, E o eu Guilherme, sempre. assim, o Guilherme Briggs, ele é um irmão para mim, né, ele além de ter sido meu padrinho na dublagem, junto com o Mário Monjardim, ele é uma pessoa que eu falo com ele todo dia. Então, às vezes, a gente fica trocando mensagem de salsicha e Scooby no WhatsApp, falando besteira, falando bobagem, lendo memes que muita gente não sabe, né, que a gente como a gente sabe que aquilo não vai sair dali, a gente fala muita besteira fazendo as vozes, mas só ali, né. É É, engraçado. eu não quis abrir uma caixa de perguntas lá no Instagram, porque eu queria fazer umas perguntas mais que eu queria perguntar, vamos dizer assim. Aham. Mas teve Ah, no uma fim das específica. contas é o que o pessoal gostaria de perguntar, né. O que você vai perguntar? Agora tem uma pergunta que eu separei que o pessoal já vem com essa teoria há um bom tempo, que é se existe a possibilidade de redublar, né, Uhum, a segunda temporada, acho que até a metade, né, quando os dubladores foram trocados. No uhum, caso, você assumiria o Salsicha, o Guilherme já é, né, a voz do Scooby, uhum, e as meninas voltassem. Se uhum. existe essa possibilidade de ter Sim, essa redublagem. Eu eu lembro acho que tem um tempo que até hashtag para isso o pessoal estava querendo criar. eu acho que não, porque tudo já foi escolhido, já foi feito, né. É porque, assim, quando a gente eu entendo o sentimento, porque quando a gente está assistindo uma produção e trocam as vozes no meio, né, dá aquela tristeza, você fica: "Poxa, parece que o personagem mudou, né, parece que é outra pessoa agora, não é mais a mesma pessoa". Então eu entendo esse sentimento e inclusive eu sinto isso quando eu vejo algumas séries que as vozes são trocadas, né. Mas Aham, eu acho que é muito difícil redublarem as coisas, né. Eu acho que também tem um lance do respeito pelo trabalho de quem fez, né, do aham. McCade, acho que era o Reginaldo que fazia, né, o Scooby. A Fábio Padilha, né? É, então assim, tem isso, né. E eu acho que é muito raro. Tem uma coisa que deveria ser redublada que nunca foi, por exemplo, que é o filme do Enrolados, né, o Aham. Com o o Luciano Luciano Huck. Huck. Aquilo ali tá ruim, aquilo tá grotesco e a Disney, eu acredito que nunca vai redublar. E eu já E vi as até o pessoas se próprio. Não, eu vi desculpa, até que ele dubla o He-Man. Cara, faltou o nome. É o o Garcia Júnior. Garcia Júnior. Ele falou que deu um trampo para ele poder editar para não vender o cara, não foi? Uhum. Sim, sim. Pois é, então é complicado, né. Depende disso, assim, eu acho que também tem a coisa até do investimento, né, eles já investiram naquilo, eles já pagaram aquilo. Eu acho que o que acontece com redublagem é tipo, se os contratos, você às vezes tem questão de contrato, às vezes eles redublam um filme inteiro, porque os dubladores já que tipo, Chaves, essas coisas, muita gente já morreu, aí não teria como. Buffy fizeram isso recentemente, Muppets. Tipo, são produções mais antigas e aí eles não têm como fazer os contratos novamente com as pessoas, né, não existia contrato de cessão de Uhum. direitos naquela época, aí às vezes eles redublam justamente para padronizar tudo de novo, e às vezes tem a coisa da qualidade de som, né, mas redublar projetos é muito raro, é muito difícil. Eu acho que é mais uma questão mesmo do que os fãs sentem, né. Eu acho que a gente pode pensar é de projetos futuros, né, serem vistos de acordo com os elencos, né, específicos, Uhum. sei lá, se for o Salsicha nostálgico,
Aí beleza, eu entro, né? Se for o Salsicha mais atual, o Salsicha mais diferentão, o Macade, o Scooby é o Guilherme em tudo já hoje em dia, né? Isso. Mas é isso, eu acho que para as coisas mais novas, assim, rola, mas o que já foi feito, acho muito difícil de redublarem, né? Por todas essas questões que eu falei. Isso. É porque, assim, eu acho que a maior dúvida do pessoal em redublar Mistério S.A. é por o fato de alguns episódios clássicos, né, da série, não da época de toda a turma, né, mas principalmente Aham. na época que o Scooby-Doo entrou, foram redublados alguns episódios para Uhum. Max. Não foi? Eu Uhum. acho que aí ligou o estalo do pessoal. Sim, Ah, será que sim. pode É, passar? o que aconteceu com o Scooby-Doo, se eu não me engano, é que existiam alguns episódios perdidos, sabe? Às vezes eles não têm aquela que eles chamam de Lost Media. Isso. São arquivos que eles não têm acesso mais, e aí eles não têm a dublagem, e aí, vamos dublar, né, de novo. Isso aconteceu com Timão e Pumba, eu faço Timão hoje em dia, da animação, e em Isso. alguns episódios do clássico, eles perderam a dublagem, e aí a gente redublou para a plataforma, para o Disney Plus. Acho que tem uns 4 episódios de Timão e Pumba que eu refiz, eu e o Mauri, eu dirigi a dublagem, e aí eu fiz com toda aquela coisa de antigamente, até as placas a gente lia, que hoje em dia não lê mais, né? É isso, é Mas a verdade. gente lia as placas eu chamei o Mário Jorge, que faz o burrinho do Shrek, para ler as placas, né? Tipo, perigo, piranhas. Pai, Exatamente. você tá assim, você fugiu na cabeça. Mas o jogo Multiversos voltou, né? Com Uhum. novas temporadas, né? Aham. Faça Inclusive, cake também. isso. Inclusive, nessas novas temporadas do Multiverso, a galera, assim, a galera além de mim também quer saber se já dá para ter alguma coisa assim além, porque só tem o Salsicha, né, no Multiverso, o Uhum. Scooby, acho que a Velma é a personagem mais nova, né? Entre ali Aham. da turma. Se já Aham. tem alguma coisa pro Não, nem, Fred, na verdade, eu nem poderia falar, eu não tenho informações. Mas aham, mesmo que eu tivesse, eu nem ia poder falar, porque a gente assina contrato e não pode falar nada sobre essas coisas, né. aham. Mas o que eu posso falar é que eu amo jogar com salsicha e apelar, ele é muito apelão, né. Isso é verdade. E Principalmente se que você bom for que o jogar jogo com a voltou, né. Eu aham. sei que vai ter eu sei o que vocês sabem, eu sei que vai ter a Marceline, gostaria muito que tivesse o Marshall Lee também, mas acho que não vai rolar, né, porque seria um personagem totalmente diferente. Aham. O Jake Mas entrou, não foi? porque eu acho que a Cake entrou porque ela é igual o Jake, né. Então Aham. só mudaram ali algumas coisas do visual e as falas, né. Mas o Macholi teria que ser um personagem totalmente novo para fazer essa versão aí, então acho que não entra. Mas tem muita coisa nova ali vindo, né, eu vi que tem o Coringa também. O Coringa entrou. Agora, Queria que entrasse o Patolino, o que é o Patelinho. é o Márcio Simões que faz, né, faz o Coringa, faz o Patolino. Eu gostaria muito de jogar com o Patolino. O Pernalonga eu já achei ele um pouco apelão. Pernalonga é muito apelão. Agora o Patolino eu acho que vai ser complicado, porque assim, É. quando às vezes vou jogar multiverso com alguns amigos meus, eles são muito apelão. E com Uhum. um personagem mais quebrado ainda, é impossível você render É, os caras. é. Imagina Patolino com a skin de calça de shopping. Isso, Calça de shopping! isso. Ia ser É. legal. Agora uma dúvida que eu tenho minha, inclusive isso eu fiz questão de postar lá no canal no YouTube, que é sobre Scooby-Doo e o Monstro do Rio Mossoró. Uhum. Essa animação, esse curta, cara, eu acho que a primeira vez que eu vi na vida, acho que foi em 2015 a 2016, não lembro. Eu sei que Aham. eu fui viajar para casa de um tio, e quando eu cheguei lá, uma prima minha fez. Tem uma parada muito boa de Scooby-Doo para te mostrar, e foi um fã que fez. E eu Uhum. fiquei sem acreditar. O meu telefone era esse começo digital. Eu vou te mandar pelo WhatsApp. Não ia. Liga o Bluetooth. Liga o Bluetooth que vai. E foi aquela coisa. E eu fiquei, cara, é incrível essa animação. Eu queria Aham. saber se tem como você falar um pouco mais sobre esse projeto.
Aham. Então, lembra quando eu falei que eu tinha ali um banco de animações, né, Uhum. do Scooby-Doo? Era essa época aí. Eu fiz essas animações na mesma época. Eu fiz com 16 anos aquilo. Aí eu tinha a peça, né, eu fiz uma peça de teatro, aquilo ali era a introdução da peça de teatro, são os atores da peça fazendo as vozes, do Scooby-Doo, da Velma, da Daphne, Fred, que era em Mossoró, né, e Mossoró tinha esse rio que é poluído, e aí a Aham. gente falava sobre isso, que tipo, brotou um monstro, tinha toda uma história sobre isso, né, o vilão, por que que o vilão tem aquela história do final, por que que o vilão estava assustando as pessoas. Isso. E, cara, essa peça, ela foi um sucesso na época que ela foi lançada. A gente viajou o Nordeste inteiro. Acho que a gente já foi até em Pernambuco, a gente foi em Sergipe, a gente foi em muitos lugares e era sempre muito lotado, né. A gente tentou várias vezes oficializar, né, tornar a peça uma peça oficial do Scooby, entrou em contato com a Warner e tal, mas eles meio que cagaram pra gente, não nem responderam. Enquanto isso, a gente ia seguindo e fazendo, né. Mas eu fiz tudo sozinho ali, a trilha sonora, as animações, tudo ali. Os efeitos sonoros são das É, animações clássicas, né. sim, sim, é toda uma homenagem. Hoje em dia eu faria diferente, sabe, porque ali Aham. você vê que é uma pegada meio Scooby-Doo, Cadê Você? Isso. Cadê Você não, é o que há de novo Scooby-Doo, né, tem uma linguagem com aquela sombra, aquelas coisas ali. Eu hoje em dia faria uma coisa mais Scooby-Doo, Cadê Você? Faria uma coisa mais retrô. Hoje eu acho mais estiloso, assim, sabe. Até o que eu fiz, se você reparar na entrevista da Animalu, eu fiz um salsicha mais retrô. Eu Isso. acho que aquela pegada ali, até as cores eu acho hoje em dia elas mais bonitas. Antes eu gostava do mais moderno, né, mas hoje eu olho e falo: "Não, eu gosto mais do Hayao Miyazaki, assim, gosto mais daquele estilo". Mas eu até tô pensando em fazer uma versão remasterizada daquela animação, né, como eu tenho os arquivos brutos, tentar Aham. remasterizar, dar uma arrumada ali nas cores, nas coisas, quem sabe até redublar com os dubladores oficiais, com o Guilherme, com a Seria perfeito. Fernanda Baroni, com a Flávia, o Peterson, e fazer uma versão para o canal, para o Dublabado. Eu acho que em breve, assim, eu fazendo um vídeo especial sobre Scooby-Doo, eu vou fazer mais vídeos sobre Scooby-Doo, porque os vídeos que a gente fez, eles foram muito bem recebidos, né. Aham. E, enfim, é uma coisa que eu amo e que eu sei muita coisa sobre, e eu tô pensando em fazer esse vídeo aí, fazer o remaster, o Lucas que fica enchendo o meu saco, porque eu sinto um pouco de vergonha, sabe, porque como eu fiz há muito Sim. tempo, eu fico assim: "Ai, por mim eu refazia tudo". Baixou uma Mas o nostalgia Lucas muito grande. aí o Lucas fica: "Não, tá linda a animação", eu fico assim: "Não, tá linda, vamos postar". Ele fala assim: "Se você não postar, Mendonça, eu vou pegar e eu mesmo vou postar no YouTube". E eu acho que Cara, tá num canal aleatório, assim, que alguém postou, nem é meu o canal, mas, enfim, eu era tenho isso os que eu ia arquivos. Eu posso perguntar. até usar hoje em dia, eu tenho a trilha sonora que saiu, né, a trilha saiu não, vazou a trilha sonora que eu procurei por anos a trilha do Scooby-Doo original, que Aham. era do Ted Nichols, né, eu procurei pra caramba essa trilha e saiu tem uns anos aí, tem uns 2 anos eu acho que essa trilha saiu. Vocês tinham que ver a minha alegria, assim, eu pulava. Muito tosco, né, mas eu procurei tanto, eu refazia no teclado, sabe, as trilhas. Eu até refiz algumas versões, assim, né, e eu remasterizei essa trilha, coloquei os Aham. instrumentos, né, de forma em estéreo, porque ela era mono, limpei e tal, então eu posso usar a trilha clássica nessa versão remasterizada do Scooby-Doo e o Monstro do Rio Mossoró, só para dar aí um clima, né. Mas a minha vontade é fazer uma coisa nova, fazer até uma animação nova, porque eu tenho os personagens, eu tenho os rigs do Salsicha e do Scooby-Doo, eu posso fazer uma animação nova para botar no canal, quem sabe até fazer uma música, fazer um clipe, ou gravar alguma coisa com o Guilherme, tem muita coisa para pensar, né. E hoje em dia eu tô assim, cara, eu tô ousado,
Warner não tá lançando coisa do Hora de Aventura, eu vou fazer. Não tá fazendo Salsicha Scooby, eu vou fazer. É isso. Porque Os assim, fãs merecem. É isso é sobre verdade. isso. Isso era uma das coisas que, tipo, eu lembro que no colégio a gente fazia teorias sobre essa animação do Rio Mossoró. Aham, Quando é que ia aham. ser adaptado? Porque assim, a gente não teve acesso. Eu já pesquisei várias coisas, assim, encontrei muita pouca coisa. Uhum. Até na época. Então a gente fazia teorias de como é que ia se desenrolar a história, como Eu é que ia tenho um ser. roteiro todo da peça. Esses dias eu achei no meu HD antigo o roteiro mesmo da peça do Scooby-Doo e o Monstro do Rio Mossoró que eu escrevi. A peça tinha 3 finais diferentes, porque quando a gente fazia, às vezes, 2 sessões, né, uma atrás da outra. Teve um dia que a gente chegou a fazer 4 sessões, cada sessão tem 1 hora. A gente saiu sem voz. E eu gritava a peça inteira, né, que eu era o Salsicha, mas a gente fazia as versões alternativas do vilão. Tinham suspeitos, né, tinham vários suspeitos e a gente fazia. Tinham 3 suspeitos e 3 finais diferentes, porque se a pessoa assistisse e ela fosse ver de novo, ela não ia acertar, né. Então a gente pensou até nisso. E era muito divertido fazer a peça, cara. A gente Eu tenho- viajava mesmo na van, né, tipo, os personagens. Eu era o reclamão, que nem o Salsicha. "A gente já chegou!" tipo, eu sei que É. assim, por causa dessa animação sua, eu não cheguei a comentar isso com ninguém, mas Uhum, meio que eu comecei a fazer uma fã animação de Scooby-Doo uhum. também, por causa dessa animação Legal, sua. Só que que legal. hoje eu animo não pelo computador, mas pelo celular, cara, ele vai fugir. Tem o Fipa Clip, mas tem outro, que eu achei Uhum, bem melhor. Mas enfim, foi por causa dessa animação. Tipo, eu uhum, achei muito massa. E na época a gente fazia teoria de como ia se uhum. desenrolar. E às vezes a gente, por que não tá o Peterson? Mas depois alguém chegou e disse, não, é porque era uma peça de teatro, É, não era algo oficial Warner. sim, Né? sim. Pô, eu sei que uma pessoa uma vez meio que tinha dado um spoiler sobre o final da peça e só não foi lixado em sala de aula, porque era aquele suspense, era É, aquele assunto do recreio de todo dia, então ninguém aham. queria saber. Aham, Mas era sim. assim, foi muito. Quando a gente descobriu essa animação, foi algo assim. Que hoje em dia eu guardo com muito carinho, toda aquela Aham. lembrança que a gente tinha, Legal isso, legal. que Só acompanhou por do ensino vocês então, fundamental. porque assim, eu não tenho essa noção, né. Enfim, eu não imaginava que tinha pessoas que assistiam aquilo e depois comentavam sobre aquilo e faziam teorias. Então, assim, para mim isso me dá mais, inspiração para fazer novas coisas, para remasterizar essa e para vocês guardarem com carinho, sei lá, né, tipo, fazer uma versão decente em HD. Agora a gente pode ver as coisas até em 4K, né. Isso é. Então, acho que dá para fazer uma coisa legal, né, para vocês. E inclusive redublar com as vozes oficiais, eu acho que ia ser bem legal, né. Cara, demais. É. Agora, assim, voltando assim pro lado da dublagem, eu vi que o Guilherme Briggs falou algumas vezes que quando as vozes foram trocadas, ele tentou conversar com o pessoal da Warner. Uhum, Eu sei que no tempo que as vozes foram dubladas, trocadas, apareceu muita notícia falsa, né? uhum, Principalmente muito site atrás de clique hum, falava que o Orlando Drummond não queria mais, uhum, que diversas coisas. E assim, uhum, depois o Guilherme veio com a resposta, né? Que foi um uhum, pedido da Warner, né? uhum. Mas e pegou todo mundo de surpresa. Sim. Só que explicaram alguma coisa assim para vocês, vai ser dublado ou vai ser redublado, Não, alguém já não. sabia. Não, a gente só soube mesmo que porque, assim, teve um cara que entrou na Warner e ele queria trocar todo mundo, assim. Era um gringo, né. Ele chegou, ele não tinha conhecimento da cultura que a gente tem de dublagem. Esse cara não trabalha mais na Warner. Ele É, entrou, causou e foi embora.
Mas ele não tinha ideia, e aí ele falou assim: "Ah, eu quero que as vozes sejam iguais ao original. Não faz sentido ter uma versão que o Scooby-Doo no original fala: "É, Raggy", e aqui fala: "É, salsicha". Não, eu quero que fale: "É, salsicha", né, ele queria que fizesse igual ao original. E a gente não sabia disso quando foi fazer o teste, né, eu e o Guilherme. Porque senão a gente teria feito igual ao original, só para pegar, depois faria igual ao que a gente, né, que até faço salsicha original, né, também que é "Man, Scoob, let it go", né, uma coisa assim. Isso. Eu podia ter feito, mas eu fiz o Monjardinho, fiz: "Oi, Scooby-Doo, meu filho!". A cena que a gente fez do teste, se eu não me engano, era da Ilha dos Zumbis, quando o Salsicha e eu sabia decoradas as falas, né, quando o É um Salsicha tá clássico. naquela área que eles como é que fala? Na alfândega, né, Aham. que eles estão revistando as coisas e comendo, era aquela cena ali. Aí eu fiz igual o que eu estava acostumado a assistir, né, e não passei, porque eles queriam a voz o mais próximo possível com a voz original, né. Então, enfim, mas a ideia mesmo foi da Warner, né, desse cara, dessa figura na Warner, Uhum. e não teve ninguém para dizer assim: "Cara, espera aí, no Brasil o Scooby-Doo é dublado há 40 anos por essas pessoas, né, pelo menos se é para trocar por vozes mais novas, sei lá, que sigam o que a gente já tem da nossa cultura, né". Eu acho que faltou um pouco aí dessa coisa, né, de pensar mesmo, acho que é porque acontece muito isso. As pessoas que assumem esses cargos, às vezes, não têm ideia da cultura da gente, às vezes são pessoas também que não são fãs, né, Aham. e aí para ela não faz muita diferença se você troca o Scooby, se você troca um Goku, se porque ela não assistia, né. É. Então eu torço muito para que pessoas como você assumam esses cargos, né, esses lugares, porque são pessoas que vão respeitar as obras, né. E é Isso. isso, assim. Mas eu acho que fica muito, assim, às vezes, o que acontece é que, por exemplo, eu acredito que a gente tenha dublado o Scooby o filme, porque a dublagem do Rei Leão, o live action, né, que é a Aham. animação, como trocaram todas as vozes, as pessoas não curtiram no cinema, isso é claro, né. Uhum. E a Warner, ela ficou com essa coisa, assim, quando eles foram lançar o filme do Scooby para o cinema, ficaram: "Caraca, e se as pessoas não curtirem?". Elas estão acostumadas com o Mário Monjardim e o Drummond, tem que ser o mais próximo possível, a gente quer restaurar essa nostalgia, para não cair na mesma coisa que o Rei Leão caiu. Então, de certa forma, eu acho que a gente voltou aí um pouco com o que era o legado do Drummond e do Mondinha, por conta disso, né, porque teve alguém que pensou por aí. Mas eu acho que o poder de vocês de como fãs, né, vocês são os consumidores. Se vocês não curtem um trabalho, eu sempre falo isso, se vocês até nosso, se vocês não curtirem, para a gente isso é muito bom, que vocês reclamem, que vocês, falem a opinião de vocês, óbvio, sempre com muita educação e com coerência, né, com Verdade. fatos, com argumentos, porque isso fortalece o nosso trabalho. Se alguém faz um trabalho ruim e vocês vão lá e fazem: "Ah, prefiro que seja o bom", as pessoas que fazem um trabalho bom vão ser valorizadas, né. Uhum. Então é sempre por aí, se vocês não estiverem satisfeitos com alguma coisa, tem que ir lá, tem que deixar isso explícito, né, para essas distribuidoras, para essas empresas, porque eu acho que aí pode ser que aconteça alguma coisa, né. Que eles pensem antes de trocar a voz dos personagens que a gente tanto ama, né. Isso é verdade. Tipo, quando trocaram o dublador do Batman, não foi uma coisa que me incomodou muito. Uhum. Mas quando trocaram o pessoal do Scooby, cara, É porque o Batman também tem umas versões, né, muito diferentes, é tipo Homem-Aranha, cada desenho às vezes é um cara diferente, né. Agora o aham, Scooby eles mudam, mas eles mudam o traço, isso é né. verdade.
Eu acho que o único que teve uma mudança brusca, os únicos dois, assim, Scoobies que tiveram uma mudança brusca foram o do Velma Isso. e aquele Que Legal, era Que Legal Scooby... Não, Que Legal Scooby-Doo é só o traço também. Era Isso. aquele Salsicha e Scooby atrás das pistas. E também tem eles de fantoches, né? Mas o de fantoche é igual o Pequeno Scooby-Doo. Não muda nada. Eles são iguais, só que versão fantoche, né? Até a roupa dos personagens são do Pequeno Scooby-Doo. Mas eu acho que foi só isso, né? Então, enfim, eu também, como fã, falo assim, poxa, queria ter visto Mistério S.A. até o fim com os velhinhos. As vozes clássicas. Porque muitas das vezes, quando eu via alguns filmes, depois que eles assumiram, na minha cabeça, eu ficava imaginando os dubladores clássicos fazendo aquela interpretação. Sim. Eu acho que o Monjardim faria desse jeito, colocaria isso, e não isso. Só que depois eu entendi que eles não podiam colocar, né, assim que eles assumiram os personagens, os bordões que a gente conhece. Foram colocando aos poucos. Sim. Você vê que o Monjardim mesmo falou assim, eu não quero que use os meus bordões, só você pode usar. Ele criou, né? Era dele no fim das contas, né? E aí disseram assim, vou tirar você porque você tá velho, a voz não parece. Ele falou, então não vai usar os meus bordões. Uma sacada genial que eu acho do Monja é que o Salsicha fala no inglês, né? Ele não fala cruzes, ele fala zões, né? E principalmente no live action. No primeiro live action, assim que a câmera foca bem no Salsicha, que ele vai fazer isso, o Monja consegue encaixar muito bem o cruzes, não os zões. Os zoinks, que a labial é quase a mesma, né? É isso. Aí eu fiquei, cara, que triste quando trocou. Tipo, foi a mesma coisa quando trocaram o Guilherme no filme Liga da Justiça, Guerra de Apocalipse. Que fizeram toda uma movimentação para redublar novamente, né? E redublaram, né, esse. Esse acho que Redublaram. redublaram, esse aí foi puxado. O fandom foi brabo, né? Isso é verdade. Agora, assim... Eu acho que na época que trocaram as vozes do Scooby também, a internet não era tão, né, assim, não tinha tanto, não era uma coisa assim tão forte, né? Hoje em dia tem mais, a galera na internet se mobiliza mais e tal, então acho que seria diferente se fosse hoje em dia. Assim, uma pergunta também é se você já dirigiu alguma coisa do Scooby na dublagem. Algum episódio, ou seja, com um elenco clássico, ou com esse novo elenco. Não, acho que eu nunca dirigi nada. Eu já dirigi alguns dubladores do Scooby, né? Já dirigi vários, assim. Já dirigi bastante a Fernanda, já dirigi bastante a Flávia. Mas fazer alguma coisa do Scooby tá aí, eu não fiz. Já gravei algumas coisas do Scooby também. Gravei recentemente umas coisas do Scooby. Mas não dirigi, não. Gostaria muito, porque eu conheço tudo, né? Na verdade, eu conheço tudo até Mistérios S.A., na verdade. Pra frente. Pra frente eu meio que parei um pouco de ver, aí, enfim. Mas... De produções assim futuras, o que eu esperava muito a sua voz era na série Scooby de Convidados, que é meio que um reboot, meio continuação. Que é meio antigo, traço antigo. Um pouco mais moderno. Eu Lembra um achava que pouco ali o sua voz show do Scooby-Doo, né? isso. E é engraçado, sabe, que quando eu vejo Salsicha, quando eu faço Salsicha antigo, porque o Monjardim, ele fez 2 Salsichas, né? Tinha o Salsicha clássico, antigão, e o recente, esse da sua camisa. Eles são personagens meio diferentes. O que eu fiz no Multiversos é o Salsicha mais atual, que é um Salsicha mais irritado. É tipo do live action pra cá, se você reparar. Acho até de antes, né? Acho que da Ilha do Zumbi pra cá, o Salsicha é diferente. Ele é esse Salsicha assim, sabe? Ele é mais irritadinho. Scooby-Doo, vem cá, homem. Ele é assim, né? O Salsicha antigo, ele era
vá lá ver o que é, Scooby. Eu estou bem atrás de você. Né? Era uma coisa mais suave, ele era mais uma coisa assim, né? Aí quando eu vou fazer o Salsicha antigo, ele vai para esse lugar aqui, sabe? Ele vai para essa coisa antiga, clássica, sem ser rapidinho. O Salsicha mais atual, ele é mais rapidinho. Esse antigo, ele tinha uns negócios que ele fazia uai, né? Ele era diferente. Aí quando eu vou pro antigo, por esse visual mais clássico, eu penso nele assim, sabe? Aí quando eu vou para esse mais moderninho, esse Salsicha, aí eu já vou pro Monja mais atual, assim. E o Scooby também mudou, né? Eu acho que com o tempo as vozes vão mudando, mas o Scooby antigo era é isso aí, que legal, né? Que legal. Aí depois ele foi ficando, é isso aí, legal. Mas ele era mais aqui, né? Ele era coisa Drummond antigamente, né? E é engraçado, porque eles começaram ali mais novos, né? E aí foram ficando velhinhos e os personagens foram mudando. Então, mas eu lembro que quando a gente foi fazer o Scooby, o filme, o Guilherme me perguntou assim: o que você acha, Nando, como fã? Qual Scooby que você queria escutar? Assim, um Scooby mais antigo ou o atual? Eu falei, faz o atual, que é o que a gente tem mais recente na nossa cabeça, a voz do Drummond hoje em dia, né? Aí ele fez nessa vibe de beijinho no ombro, né? Ele não fez aquele beijinho no ombro, né? Ele não fez a coisa clássica. Eu achei que ficou muito bom. Cara, desde o início, eu sempre imaginei, tipo, vocês, tipo, não me via na cabeça outros dubladores. E quando eu fui ver, eu não tive a oportunidade de ver Scooby no cinema, porque aqui tava fechado. Sim. Então, quando eu descobri que a Videopérola tinha antecipado as vendas dos DVDs, eu corri para assistir em casa. E ali eu pude matar minha curiosidade. Cara, só faltou a Juraciara e a Nariara para fechar tudo. Cara, teve algumas adaptações, porque assim, eu gravei antes do Guilherme. Aí eu gravei o filme e eu anotei as piadas num papel e passei para ele, porque eu queria que a gente fizesse. A gente não pôde gravar junto. Então eu falei assim, olha, na cena do restaurante, eu falei isso, falei buchada de bode, falei isso, isso, isso e isso. Aí na cena que tem uma cena que ele fala, aquela foi a sugestão que eu dei pro Guilherme, que ele fala, eu nem conheci Vila Isabel. Eu falei, eu não posso falar nada, mas dê seu show, faça acontecer. E a gente fez essa troca, sabe, durante a gravação. Foi muito divertido. Ih, o seu som ficou baixo. Ficou baixinho. Voltou? Não sei se mexeu aí no... Mas dá para ouvir. Acho que dá para ouvir. Parece o microfone abafado, sabe? Eu acho que... Melhorou? Mais ou menos, mas pode falar. Deixa eu... Acho que foi alguma coisa. Eu acho que voltou... Não, mas pode falar que eu consigo te ouvir. Cara, quando eu estava assistindo com meu pai, assim, todo mundo estava assistindo, teve uma cena que, tipo, meu pai me perguntou, o Salsicha come baião de dois, cara? Porque na cena do restaurante você fala, meu pai ficou tipo, você come isso? Sim, isso aí foi invenção minha, né? Peguei, fui sair trocando, acho que era guacamole, era alguma coisa assim, que para eles tem essa conotação. Isso é uma coisa interessante da adaptação, né? Você adapta, você não sai cortando e substituindo de qualquer jeito. Tipo, uma comida meio pesada, assim, lá para eles é comida mexicana, pra gente é comida nordestina, assim, uma coisa mais com mais sustância, né? E aí eu troquei, tudo que era
O seu áudio não está saindo muito alto. Tá baixo o meu áudio? Ué, vê se melhorou. Melhorou? Tá melhor. É. Então, assim, eu substituí para coisas que tinham o mesmo, que tinha, davam a mesma sensação, né? E o Guilherme também. Cara, foi muito bom. Agora, eu acho que você não vai poder falar sobre isso, mas tem alguma coisa isso que você não viu. Eu não mesmo. Opa, Opa! agora o áudio voltou. Fala aí comigo. Voltou um áudio, eu me ouvi, mas tudo bem. E aquilo mesmo que tivesse, eu não posso falar, né? Senão eu sou cortado para sempre. Ninguém nunca mais vai me chamar para fazer nada. Eu acho que a gente já falou praticamente. Eu queria agradecer, cara, por você ter participado. Imagina, Lucas. Imagina. Para mim é um. Você fazer a voz de assistir para pessoas que no canal. Tá bom. Primeiro eu queria agradecer, né? Dizer que para mim é uma honra estar conversando com fãs, porque é como se eu já conhecesse vocês há muito tempo, porque a gente gosta das mesmas coisas, né? Eu acho que tem essa conexão, né? E eu queria agradecer a todo mundo que assiste aí a Máquina Mistério, compreendeu? Se inscreve, compartilha, porque tem muita assombração por aqui. E coisa legal também, não é, Scooby? Coisa legal. Scooby-Dooby-Doo. Muito obrigado. De nada, Lucas. Valeu, eu que agradeço. Se precisar, é só chamar, tá bom? Muito obrigado. Valeu, abração. Beijo para sua esposa também. Como é o nome dela? Como é o nome dela? Laisa. Beijo, Laisa. Até mais. Esse áudio pra ela. Tchau. Obrigado. De nada. Tchau, tchau.